Deixa eu te perguntar uma coisa. Por favor. Se você quiser, você não precisa responder, Responda tá? tudo. Mas o que você considera que havia de tão errado na forma como você conduzia a sua vida a ponto de você precisar de uma transformação tão grande Hum. a esse ponto, de você ter que literalmente matar o corpo físico, morrer 3 vezes, ter que reconstruir o rosto, o crânio e voltar cego de novo, né, dos olhos físicos. O que você considera que estava tão errado que você precisou de uma transformação tão grande? Cara, eu acho que era um conjunto de coisas. Foi uma coisa que desde a minha infância foram se formando em bases muito fracas. E aí, não a questão familiar, minha família sempre foi maravilhosa, sempre me deu um amparo, mas a minha questão do meu aprendizado, Uhum. da minha interpretação de como agir perante a vida. Uhum. Então, assim, eu era um cara muito irresponsável. Eu era um cara que focava os meus valores e a coisa mais maravilhosa do mundo pra mim era prazer, independente do que eu precisasse fazer pra ter esse prazer. Uhum. Era prazeres carnais, prazer de 10 segundos, aquele prazer que é seguido de uma depressão. Uhum. Então, e eu vendi minha vida pra isso. Eu tinha um total estrutura familiar e tudo mais, de educação, melhor escola, pra ter uma vida como eu tenho três irmãos, Uhum. irmãos, né? Irmãos? Uhum. Três irmãos. E eles tiveram uma vida maravilhosa. Uhum. Tiveram uma vida assim, construíram uma família, né? E eu, tendo tudo que eu tinha, eu tava só descendo ladeira. Só descendo ladeira. Então, irresponsabilidade, falta de percepção, falta de sensibilidade com as coisas. E sendo avisado todo momento. Eu lembro assim, eu fui criado em família espírita. Uhum. E uma vez minha mãe me levou no terreiro de Umbanda, eu tava passando por muitos problemas, tava dando muito trabalho. Minha mãe falou, filho, vamos no terreiro. Com que idade? Ah, eu tinha uns... Quando eu fui pro terreiro, eu tinha 18. Tava dando problema. Não, mas eu já tava dando problema bem antes. Minha mãe já Sei. tava correndo pro terreiro. Eu comecei a dar problemas graves com 15. Nossa. Com 15, é. Esses mesmos problemas, mas menos graves com 11. Nossa. Com 11, eu já fui expulso de 3 escolas, repeti 3 anos. Eu era bem espoleta. Mas assim, faltou uma observação das pessoas, que eu não culpo elas nunca. Uhum. Tudo foi culpa minha mesmo, autorresponsabilidade total. Claro. Mas por uma questão de, tipo assim, eu mostrava também qualidades minhas e pontos fortes meus que não foram alimentados. Uhum. Achavam que aquilo era errado. Meu poder de comunicação, minha energia, minha hiperatividade, por eu tomar termo, por eu tomar suspensão, porque eu corria na escola, Uhum. porque eu só falava com mulher, eu só queria estar perto das meninas, e eu não tinha nem maldade nessa época. Uhum. Era uma questão que hoje o meu público no Instagram, 89% é mulher. Eu tenho alguma coisa que me conecta com o sexo feminino. Uhum. E não é nem, já foi muito de coisas assim, tal, de homem pra mulher, mas não, é uma coisa que se conecta, não tem isso. Então, e não foi observado isso. Uhum. E aí comecei a ser retalhado. E eu sempre fui um cara que teve espírito de estar à frente das coisas. Eu falei, não, eu não aceito isso. Comecei a querer bater de frente com todo mundo. E aí o meu jeito que eu achei de bater de frente começou a me deixar irresponsável, Uhum. me deixar um cara que não tava construindo a vida pra nada, não ligava pra financeiro, porque eu tinha minha facilidade, Uhum. de papai e mamãe. Aí, então, tipo, um monte de coisa. Quando eu vi, eu tinha construído um castelo de areia. Falei, cara, isso aqui eu vou ter que quebrar tudo e construir tudo de novo. Uhum. E aí eu comecei a dar muito trabalho nessa questão de não ter responsabilidade com a família, com dinheiro, com essas coisas assim. E assim, de não pensar no amanhã. Eu vivia num limite da vida que eu achava que eu era imortal. Eu achava que eu era imortal. Eu falava assim, não dá pra morrer. Deficiente nunca nem passou na minha cabeça. Eu falei, eu sou blindado, eu não morro. Eu fazia coisas assim que era uma coisa muito louca pra mim. Louca pra mim e loucos pros loucos que andavam comigo, eram loucos que falavam assim, não dá, esse cara não dá pra ficar perto. Era uma coisa muito a mais. Uhum. Então, e eu fui sinalizado, porque esse acidente que eu me deparei de frente com o precipício, e até digo que caí um pouco, só que graças a Deus tinha um barranquinho antes que me segurou antes de cair na queda maior, mas eu tomei vários tropicões pesados. Vários. Eu trombei a morte várias vezes, dei beijinho na testa, daí eu falei, volta depois, meu anjo, vem me visitar amanhã. Porque foram indo, e eu fui percebendo. Então, quando minha mãe me levou na espiritualidade, eu tocou os atabaques, eu tremia, eu chorava. Independente dos melhores psiquiatras que eu ia, os melhores psicólogos, os melhores terapeutas, os melhores tudo, esses caras não resolviam nada. Meu negócio era ali.
Era ali, era pé no chão, e reza, e energia, e tudo aquilo. Era aqui, ali minha missão. Tanto que daí eu comecei a trabalhar no terreiro e as coisas começaram a melhorar, tipo assim, melhores psiquiatras, remédios e tudo, e nada me melhorava. Eu fui em um terreiro, mudei do dia pra noite. Nunca mais tive contato com nada do que eu tava tendo. Então, assim, era ali. Vários sinais foram mostrados que era ali. Era ali que eu tinha que estar. Aí eu fui indo bem, até o momento que eu virei as costas para aquilo. E voltei devagarzinho para outra vida que eu tinha. E aí, não tinha como. Irresponsabilidade, hiperatividade, euforia. Todos esses, é o que eu falo. Prazeres imediatos. Prazeres imediatos. E aí, prazer, Aí raiva. cada um pensa o que quiser em casa. Sim. Prazer imediato. A gente Prazer tinha de imediato. vários, desde tudo. Sim, tudo que sim. me dava prazer naquele minuto era aquilo que eu queria. Sei. Era aquilo que eu queria. Uhum. Então, e isso é o que eu falo. Eu fiz até um vídeo falando sobre isso. Foi no Multivisão, no meu, que eu falo do que fica cego. Foi no Multivisão. Porque são os sinais do... Assim, ó. Medo, tristeza, raiva, prazeres. Isso deixa cego. Quando eu falo assim que eu já estava acostumado a ter uma vida cega, é porque eu já andava na escuridão. Eu não tô aprendendo a andar na escuridão agora. Perfeito. A escuridão que eu já andava já estava escura há muito tempo. Uhum. Então, como eu tive esse insight? Foi quando eu tava com uma minha ex-namorada em casa e acabou a luz. A gente tava na sala e lá no meu quarto eu tinha um bagulho de bateria que acendia a luz. Uhum. Aí acabou a luz dela, falei, não, vamos lá no quarto. Ela, não, mas como? Tá muito escuro. Eu falei, pega no meu ombro. E fui levando, porque eu ando na casa escuro. Não tem luz, né? Claro. Levei elas, fui lá e acendi a luzinha. Ela, nossa, como é bom, chegamos na luz. Daí eu falei assim, cara, a minha missão é aprender a andar na escuridão de todo tipo e levar as pessoas pra luz. Nossa. É isso que eu tenho que fazer. Por quê? É fácil de pensar isso? Claro, a situação que deu. Mas por que eu pensei nisso? Por que esse pensamento me visitou? Uhum. Foi uma missão. É isso pra mim. E fez todo sentido. A Thalita sabe, hoje eu sento num Uber. Oi, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Cara, tô tendo problema com isso. E ele já vem desabafar comigo sobre aqueles problemas que eu tinha. É uma coisa que atrai pra mim de uma maneira que a pessoa se sente confortável em falar comigo sobre esses assuntos. Então, assim, eu achei maravilhoso ter percebido e ter sido mostrado que isso era meu caminho, porque isso me deixa mais confiante. Eu falo assim, cara, às vezes vem pessoas desabafar comigo, não, ou desabafar, ou às vezes vem cantar vantagem, não, mas eu gosto disso aí, eu sou, não sei o que eu falo, cara, nesse terreno aí só vai dar ruim. Nunca vai prosperar. Isso é pensar em escassez. Você só tá pensando em cagada. Você começou a vibrar a prosperidade, é isso que você vai colher. Você tá plantando escassez, vai colher escassez. Plantou prosperidade, vai colher prosperidade. Então, é exatamente isso. Porque na nossa jornada, querendo ou não, é que nem eu imagino assim, né? Duas analogias que eu gosto de fazer, porque nós, deficientes visuais, uma coisa que se destaca muito na gente é a imaginação. Então, tudo que eu tô falando com vocês, muitas analogias aparecem na minha cabeça. Coisas que vão desenhando para mim. Vai ficando mais fácil eu imaginar uma situação. Então, por exemplo, a vida. Eu falo direto para as pessoas. A vida é uma estrada e nós estamos dentro de um carro. Tendo que passar por ela. Não tem como. Esse carro nunca vai parar. É um carro que não vai parar. Mas tem que passar por ela. Então, independente se você tá na carne ou não tá na carne. Encarnado ou desencarnado, você vai ter que passar por aquilo ali. Acabou. Do lado direito, na janelinha do lado direito, tem uma paisagem feia. Tem bicho morrendo, tem umas coisas esquisitas, psicodélicas, uma energia dark. Do lado esquerdo, tem uma paisagem maravilhosa. Tem neve ao mesmo tempo que tem sol, tem montanha, tem pessoas felizes, tem frutas. É uma paisagem linda. Você vai passar por aquela estrada. O mesmo esforço que você tem de fazer o pescoço para a direita é o esforço de olhar para a esquerda. Para qual paisagem você vai olhar? Sempre tem um lado bom e um lado ruim pra gente olhar. Vai depender, você quer passar vendo coisa feia ou passando vendo coisa bonita. E a vida também é aquela questão daqueles, quando eu via isso quando eu não dormia e tinha aquele agro-rural lá que passava na televisão, e aí eu tinha aqueles caminhões que iam abrindo o caminhozinho jogando a semente. Vocês sabem disso? Aquele caminhão que ia rachando a terra e a semente ia caindo no meio pra fazer as plantações. A vida é isso, essa é a nossa jornada, a gente não para de pôr semente. Qualquer atitude, qualquer pensamento que a gente tiver é uma semente que a gente está plantando. O que a gente está plantando? Tem que ver o que a gente está plantando. Por quê? Plantar, o que a gente vai plantar é uma opção. Colher tem que colher. Não tem outro jeito. Então, eu acho isso muito louco. A gente vai sementeando, vai pondo. Você quer plantar veneno, quer plantar fruta, quer plantar salada, quer plantar o quê?
Isso vai depender do pensamento, das atitudes. E não ser cego. As emoções desacerbadas deixam a gente cego. A gente cego. Por isso que somos seres racionais. Nós temos que pensar.